Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer iniciar na advocacia em favor de licitantes. E hoje eu vou falar de um tema crucial na licitação brasileira, que é a contratação de serviços jurídicos por meio de um procedimento licitatório. Antes disso, tenho dois recados importantes. O primeiro, você sabe, o objetivo dessas lives e podcasts é advogarmos juntos. Então, aparecendo alguma causa no seu escritório em que você sinta a necessidade de ajuda, entre em contato comigo, que a gente pode fazer uma consulta online, eu emitir um parecer, fazer uma peça. Tudo o que a advocacia pode oferecer, eu tenho no meu escritório disponível para te atender. Mande uma mensagem direta para mim no Instagram e a gente discute os termos da parceria. Segundo recado importantíssimo, finalmente o curso que todo mundo pediu está disponível para matrículas. Um curso relâmpago de inteligência artificial na advocacia com o engenheiro William Maza, nosso conhecido aqui, o meu irmão, de tantas e tantas lives que a gente já fez aqui. Então, serão 4 encontros ao vivo nos dias 12 de agosto, 14, 19 e 21, todos eles de agosto, às 19 horas no horário de Brasília, pelo Zoom. Então, não perca essa oportunidade, o valor é bastante acessível, é R$ 499, e quem não puder assistir ao vivo tem 30 dias para assistir a reprise na plataforma. Não perca essa chance, garanta a sua vaga, porque esse é o curso que todo mundo pediu e num valor acessível. Contratação de serviços advocatícios. Primeira informação importante é que, como regra, por força do artigo 37, inciso 2 da Constituição, o desempenho de serviços jurídicos dentro da administração pública exige uma aprovação em concurso. Então, a nossa premissa maior aqui é essa. Nossa premissa é essa, no sentido de que a administração só pode terceirizar serviços advocatícios em circunstâncias muito especiais, quando houver expressa previsão legal. Então, a regra é atividades advocatícias, quem presta é o corpo de procuradores da entidade pública, e só, excepcionalmente, podem ser terceirizados. Outro detalhe importante: não é todo serviço advocatício que pode ser terceirizado. A terceirização, ou seja, a contratação de um outro advogado que não é procurador daquele poder público, é só para atividade especial. As atividades comuns da advocacia, que nós chamamos o varejo da advocacia, contencioso de massa e coisas assim, não pode ter terceirização, porque não existe brecha na Lei 14.133, a Lei de Licitações, para permitir que isso aconteça. Então, você pode contratar um jurista famoso para emitir um parecer, fazer uma sustentação oral, uma peça especial numa causa de grande interesse econômico da administração pública. Essas atividades singulares podem ser contratadas com pessoal externo. Agora, o que nós exercemos diariamente na advocacia, isso aí está a cargo da procuradoria e não pode ser terceirizado. Bom, tem duas formas de a administração contratar serviço advocatício. Ou ela bem abre uma licitação, o que faz sentido do meu ponto de vista, ou então ela pode fazer uma contratação direta por notória especialização. O que é uma hipótese que a lei prevê, mas é uma hipótese delicada, porque, como nós vimos na live anterior, a contratação direta é sempre um perigo. A chance de ter um processo de controle no Tribunal de Contas, uma eventual ação de improbidade, é sempre uma chance muito grande, justamente porque tem contrato, mas não tem a licitação.
Então, é possível fazer essa contratação. Eu pesquisei, antes de preparar essa aula aqui, no Portal Nacional de Contratações Públicas, é um site do governo federal fabuloso, com informação de todas as licitações brasileiras, ou pelo menos as entidades públicas deveriam abastecer o portal com informações de todas as suas licitações. E, curiosamente, quando eu pesquisei contratação de serviços advocatícios, não apareceu nenhuma licitação. Em todos os casos foi contratação direta. E o curioso é que muitas dessas contratações usam a expressão contratação por dispensa de licitação. Só que esse é um erro técnico, não tem importância do ponto de vista da validade do procedimento de contratação direta, mas não é uma hipótese de dispensa, é uma hipótese de inexigibilidade. Então, não é que a licitação está dispensada para a contratação desse tipo de profissional. A licitação é inexigível. Eu não posso obrigar a administração a fazer a licitação, porque a competição não tem sentido quando nós estamos falando de atividades exercidas por grandes juristas. O professor Marçal Justen Filho, que é a maior autoridade brasileira em matéria de licitação e contratos, não canso de repetir, menciona diversas hipóteses que justificam a contratação direta de serviços advocatícios. Pode ser, 1, pela complexidade da questão, 2, para contratar um especialista na matéria, 3, a relevância econômica, 4, o local da atividade, quando se precisa, por exemplo, de alguém em Brasília para fazer uma sustentação oral, o grau de jurisdição e a quantidade de processos. Bom, temos uma questão agora polêmica. Há uma súmula, veja só, do Conselho Pleno da OAB Federal. É a súmula número 4 de 2012. O que diz essa súmula? Abro aspas, estou lendo a súmula aqui do Conselho Federal da OAB. Advogado, contratação, administração pública e inexigibilidade de licitação. Atendidos os requisitos do inciso 2 do artigo 25 da Lei 8666, a súmula se refere à lei anterior, mas é 100% aplicável à lei nova também, é inexigível o procedimento licitatório para a contratação de serviços advocatícios pela administração pública, dada a singularidade da atividade, a notória especialização e a inviabilização objetiva de competição, sendo inaplicável à espécie o artigo 89 da lei, que prevê um crime de contratação direta fora das hipóteses legais, do referido diploma legal. Essa súmula, ela é um perigo. Eu alertei os meus alunos do curso completo Advogando em Licitações sobre os riscos de seguirmos a orientação dessa súmula. A não ser que eu esteja equivocado, essa súmula sugere que a contratação de serviços advocatícios sempre será uma atividade singular, não importa para qual tipo de atuação. Razão pela qual essa súmula, a não ser que ela tenha sido escrita no sentido contrário ao que o Conselho Federal da OAB pensava à época, mas essa súmula sugere que toda contratação de serviço advocatício é por inexigibilidade de licitação. Ou seja, aplicando essa súmula, nunca haveria licitação em nenhuma hipótese para a contratação de serviços advocatícios. Não siga a orientação dessa súmula. Por quê? Porque o conteúdo dessa súmula contraria a orientação do STF e do STJ, que reconhecem, sim, o dever de fazer licitação se o serviço advocatício a ser contratado não é um serviço singular, se for um serviço da advocacia cotidiana. Veja, por todos, eu quero mencionar aqui na jurisprudência do STF a ação penal 348, dígito 5, origem Santa Catarina, que diz o seguinte: na jurisprudência do STF, aqui já é o STF mesmo falando de si,
Exigem-se diversos requisitos para legitimar a contratação direta de serviços advocatícios sem licitação. Então, primeiro, a existência de um procedimento administrativo formal. Lembra, contratação direta não é sinônimo de contratação livre. Então, tem que ser instaurado um processo formal que documente a contratação direta. Tem que haver notória especialização do profissional contratado, natureza singular do serviço, ou seja, na jurisprudência do STF. Não é para seguir a orientação de que qualquer atividade advocatícia pode ser contratada sem licitação. Depois, demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público, é o que diz. Por que o procurador não está fazendo? Por que está sendo contratado um terceiro? Quando há servidores concursados que podem desempenhar essas atividades se elas não forem de alta complexidade. E, claro, cobrança de preço compatível com aquele praticado no mercado. E mais, Tribunal de Contas da União entende que não basta para autorizar a contratação direta um vínculo de confiança entre o gestor e o advogado contratado. Esse é o teor do Acórdão 2012 de 2007 do TCU. E, de acordo com o professor Marçal Justen Filho, sendo necessária a licitação, deve ser realizada uma concorrência, nunca pregão, julgada pelo critério da técnica e preço. Então, resumo desse nosso bate-papo de hoje. Contratação de serviços advocatícios pela administração pública. Regra geral, para desempenhar a atividade advocatícia tem que passar num concurso daquela entidade. Então, como regra, a administração não pode terceirizar serviços advocatícios, exceto se a hipótese se enquadrar como contratação direta por notória especialização e inexigibilidade de licitação, o que só é possível em atividades advocatícias singulares, como emissão de um parecer, sustentação oral de uma causa importante, elaboração de peças cruciais para, por exemplo, a sobrevivência econômica da entidade contratante, serviços singulares. Para o desempenho de tarefas cotidianas da advocacia, principalmente contencioso de massa, não se justifica essa terceirização. E ainda que todos os requisitos da Lei 14.133 sobre contratação por notória especialização sejam cumpridos, ainda assim é preciso formalizar essa contratação direta em um procedimento que vai documentar, entre outras coisas, a justificativa dessa terceirização, por que está sendo pago aquele valor e qual a razão da escolha daquele profissional e não de outros de notória especialização. Então, repito a frase que é meu bordão, os meus alunos estão cansados de ouvir isso no curso de licitações da minha escola: contratação direta não é contratação livre, não é um cheque em branco para que a administração faça o que bem entender. Repito aqui o recado super importante que eu dei no começo: o curso que todo mundo pediu na minha escola finalmente está sendo lançado. Um curso relâmpago, um curso rápido, com uma carga horária de 8 horas. É um curso relâmpago de inteligência artificial na advocacia com o engenheiro William Maza, que é o meu irmão, você conhece aqui de tantas e tantas lives que ele fez. É um ultra especialista em inteligência artificial na advocacia. Esse curso vai ser ministrado ao vivo pelo Zoom e os dias são todos de agosto, 12, 14, 19 e 21. 2 segundas-feiras e 2 quartas-feiras, às 19 horas horário de Brasília até às 21 horas. Você encontra o link para garantir a sua vaga nesse curso aqui na descrição do vídeo, ou então você pode entrar na minha bio do Instagram, o perfil @professor Maza, clica no link que está lá, você vai abrir uma árvore de links e logo o primeiro galho dessa árvore de links já é para você garantir a sua vaga. Não perca essa chance. As matrículas são pelo valor
de R$ 499, então é um curso bastante acessível, dá para dividir em 12 vezes no cartão até. Não perca essa oportunidade de você surfar nessa onda da inteligência artificial, resolvendo problemas da nossa advocacia, nos auxiliando a ter uma advocacia mais eficiente. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações. E se você tiver um caso no seu escritório que precise de ajuda, entre em contato comigo para nós discutirmos uma parceria. Então, se você precisa de um parecer, de uma sustentação oral ou uma simples consulta, entre em contato comigo. Todos os serviços advocatícios, para pegar o gancho aqui do nosso papo de hoje, eu posso prestar advogando junto com você em parceria nas suas causas. Legal? Aguardo o seu contato, aguardo a sua matrícula também no curso de Inteligência Artificial. Valeu, obrigado pela sua companhia. Até sexta-feira, se Deus quiser, ao vivo às 11 horas da manhã com o Advocacia Tributária.